O assunto de hoje, vamos falar um pouco sobre a libertinagem. Nos tempos que estamos vivendo, infelizmente, uma das marcas da sociedade moderna. Há uma confusão sobre a graça. E muitos entendem a graça, a liberdade em Cristo, como se pudesse viver de qualquer jeito, no pecado. Ainda mais numa sociedade que quer viver plenamente os prazeres desta vida. Libertinagem é você abusar da liberdade, como a maioria das pessoas vivem fazendo coisas erradas e irresponsáveis. A nossa sociedade não reconhece limites nem regras e por isso usa sua liberdade para pecar. Libertinagem parece liberdade, mas na verdade escraviza. Então, o que devemos fazer? Nos manter longe da libertinagem. Não é coisa boa. A Bíblia fala sobre esse assunto. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Significado dessa palavra: alguém que exerce libertinagem é alguém devasso, dissoluto, licencioso, que abusa da liberdade, ímpio, insubordinado e que não é submisso. Libertinagem é aquela vida que ama o pecado, que aproveita os prazeres de todas as formas. E muitas pessoas estão confundindo liberdade com libertinagem e usam essa confusão para excederem os limites sem sentirem peso na consciência. Vivem uma vida sem limites. O libertino não tem consciência, ele não tem afeto a Deus. Ele não considera o caráter e os princípios contidos na palavra de Deus. E o que ele faz? Procura viver de forma plena para satisfazer os prazeres da carne. Olha o que diz Judas 1, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Olha só, a graça de Deus não nos dá liberdade para pecar. Olha a seriedade. Na lei, não podíamos adulterar. Na graça, olhar com intenção impura já é adultério. Cuidado com esse evangelho fajuto que se prega hoje. Muitos crentes ingênuos estão sendo enganados e nem percebem. Transformar a graça de Deus em libertinagem é o mesmo que negar o senhorio de Cristo. Como Judas fala no texto que acabamos de ler, indivíduos que se infiltraram no meio da igreja, promoveram a libertinagem no meio do povo de Deus. Preste atenção. Esse evangelho moderno vai praticamente dizer: viva da forma que quiser, pague seu dízimo, e aí você pode viver no pecado do jeito que você quiser. E isso tem levado muitos que se dizem cristãos a viver uma vida plena de prazeres carnais. E esse problema não é só com a juventude, não, que vivem uma vida de pecados. Claro que principalmente muitos jovens estão se enveredando por caminhos errados, por não terem um equilíbrio. Mas não é só os jovens. Todas as idades estão confundindo o conceito de liberdade e libertinagem. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não podemos viver de qualquer jeito, agradando a carne e achando que podemos fazer tudo o que quiser, viver do jeito que queremos. No final a graça de Deus irá nos perdoar. Não é assim que muitos pensam? Isso é transformar a graça de Deus em libertinagem. O crente ele tem que ter sabedoria, discernimento, uma vida regrada, ou seja, uma vida com princípios. Assuntos sobre santidade
Está tão fora de moda nos dias de hoje. Você concorda comigo? O ser humano é atraído a uma vida longe de Deus. Naturalmente, nós não queremos Deus. O que nós queremos e gostamos é de viver no pecado. Somos atraídos por coisas que desagradam a Deus. Essa é a verdade. As obras da carne são manifestas na vida de muitos que se dizem crentes. Há uma dificuldade enorme dos crentes em se manter fiel a Deus e sua palavra. E eu não me canso de falar aqui. Estamos vivendo numa sociedade libertina. Os meios de comunicação colaboram com tudo isso. Divulgam conceitos distorcidos de uma liberdade totalmente permissiva, onde tudo é possível. Onde você pode experimentar de tudo e fazer o que quiser de sua vida. Sabemos que a carne é naturalmente atraída para uma vida longe de Deus. Cadê o compromisso com Deus? Cadê o compromisso com as verdades das Escrituras? Precisamos nos aproximar de Jesus. Com Ele, com Jesus nos capacitando através do Espírito Santo. E é só assim que a gente pode fazer morrer a nossa carne. Afinal de contas, essa é a responsabilidade de todos os cristãos. Somente com o poder do Espírito Santo seremos de fato conduzidos no caminho certo e viver uma vida de santificação, uma vida de intimidade com Deus. O mundo quer nos tornar cada vez mais prisioneiros, dependentes do consumo de marcas, produtos, nos prometendo uma vida de liberdade. Agora eu pergunto para você, que liberdade é essa que escraviza? Que liberdade é essa que mata? Note que os prazeres da carne nos aprisionam, nos faz dependentes de coisas que não são boas. E a coisa mais normal para a nossa sociedade é festa com bebedeiras. Esses ambientes, as pessoas se embriagam, se drogam, se entregam aos prazeres da bebida, do sexo. Tudo isso é normal. E até muitos crentes entram nessa. Essas festas promovem a luxúria, fornicação, a promoção do adultério. Estão vivendo o prazer de todas as formas. O sexo sem compromisso é promovido na mídia em geral. O sexo casual. E quantos estão caindo nesse laço do diabo? E muitas mulheres são instrumentos de Satanás nessa questão sexual. Por quê? Elas andam com pouca roupa, de forma sensual, atiçando o desejo em homens imorais. E é tudo normal nessa sociedade moderna. Sabe, o problema maior é que isso está dentro das igrejas. Quantas irmãs que vão para o culto com roupas sensuais, são escandalosas, andam como o mundo da moda ensina. Não só as mulheres, mas os homens também, né? Que vão para a igreja com aquelas calças apertadas, camiseta regata, são sensuais também, libertinos. E nem tudo convém ao cristão. Deus converta essa geração de crentes. Isso não é papo de moralista, não. As pessoas acham que tudo é normal, que pode vir para a igreja de qualquer jeito. A igreja é lugar de santidade. Porque você está na presença do Deus Todo-Poderoso, que exige de nós reverência. Então a gente tem que ter bom senso. Eu sei que esse tema sobre a libertinagem é polêmico. E nem deveria ser. Mas nos dias de hoje, falar a verdade é complicado. Falar a verdade pode causar confusão na igreja. Mas precisamos ser exortados, porque a palavra de Deus nos exorta. Precisamos ser disciplinados pela palavra de Deus. Liberdade é um dos anseios mais acentuados do ser humano. Desde os primórdios de sua existência, isso tem sido evidenciado. Já na infância, o ser humano conduz a sua atitude para agir com liberdade. Ninguém quer ser controlado, tutelado, monitorado. Ninguém quer ter dono e se submeter a outros o seu modo de agir. Ninguém quer se submeter
à Bíblia. Muitos se acham os donos da razão e por isso não se submetem aos ensinos das Escrituras. Muitos, em nome da liberdade, praticam libertinagem. Não podemos confundir. A libertinagem é uma marca do final dos tempos. Tanta imoralidade acontecendo. Estamos nos tempos do fim. Eu confesso para você que eu fico chocado com tudo isso. Tudo isso de forma que a gente fica escandalizado, né? Muitas pessoas sendo atraídas para viver os prazeres. A mídia promovendo tudo isso como se fosse algo bom. Sexo livre, homossexualidade e tudo mais. E eu fico chocado quando eu vejo a libertinagem dentro das igrejas. E tudo de forma tão explícita. A falta de vergonha do ser humano já ultrapassou todos os limites. Se a libertinagem fosse algo tão bom, essa liberdade que o mundo prega, se isso fosse bom mesmo, o mundo estaria melhor. Cadê a felicidade que essas coisas prometem? Somos tentados todos os dias pela mídia em geral, mas pelo poder de Deus, o poder do Espírito Santo, não vamos ceder. A palavra nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Muitos cristãos têm errado por falta de conhecimento. Conhecer a verdade é importante, a verdade da palavra. A palavra de Deus traz essa exortação a todos nós para que a gente tenha cuidado, para que a gente não viva do mesmo jeito que estão vivendo os ímpios. Porque a gente não pode tomar a forma do mundo. Tudo aqui é temporário. Estamos no mundo, mas não somos no mundo. Então não vale a pena ficar aprisionado aos desejos da carne. Cristo nos liberta dos desejos da carne. Só Cristo pode fazer isso. Meu irmão, essa vida de pecados é normal na sociedade. Mas aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro, essas coisas não têm mais sentido. A liberdade é a experiência que resulta do conhecimento da verdade. A palavra de Deus. E não da faculdade de fazer o que se quer ou de decidir pelo que se entenda. Fomos libertos do pecado. Então não podemos mais viver no pecado. A palavra de Deus nos corrige. A palavra de Deus nos repreende fervorosamente para que não vivamos como ímpios. Esse é um alerta para toda a igreja. Tanta imoralidade que muitas igrejas estão cometendo que é abominação ao Senhor. Então tem que ter cuidado, orar e vigiar para que a graça de Deus não se transforme em libertinagem. Precisamos ter o cuidado de nos manter fiéis a Deus, a santificação, a honra, principalmente em nosso interior. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, com graça sobre graça. Um fraterno abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Deus seja contigo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.